Aposto que você nunca viu um pai contar os dias até sua esposa morrer, só para poder jogar a filha na rua. 3 dias após o funeral da minha mãe, meu pai estava na sala favorita dela, segurando o testamento como se fosse um bilhete de loteria premiado. 180 milhões reais a casa da família, controle total. Tudo pelo que ele havia esperado. Ele me olhou com olhos que eu nunca tinha visto antes, frios e calculistas, e disse as palavras que ele claramente havia ensaiado. Arrume suas coisas. Sua mãe não pode mais te proteger. O que ele não sabia era que mamãe também estava observando ele. Por 2 anos, ela documentou cada crueldade, cada crédito roubado, cada traição. Enquanto ele contava os dias até a morte dela, ela estava construindo algo extraordinário, uma armadilha legal que o destruiria no exato momento em que ele pensasse que havia ganhado tudo. Olá a todos. Meu nome é Isabela Nogueira. Tenho 32 anos. E hoje vou compartilhar como 8 anos de humilhação terminaram, com meu pai perdendo seu império na frente de 300 testemunhas. Tudo porque ele não conseguiu esconder sua verdadeira natureza por apenas mais 30 dias. Por 8 anos, fui a arquiteta fantasma da Nogueira Desenvolvimento Corporativo. Meu pai, Roberto, era o CEO, o rosto nas capas de revistas, o homem que aceitava prêmios por visão inovadora em design. Eu era a estagiária permanente com diploma do MIT, desenhando plantas às 3 da manhã, enquanto ele levava o crédito nas reuniões do conselho. Às 9 da manhã. A Isabela está aqui como uma oportunidade de aprendizado, ele dizia, aos clientes quando perguntavam sobre a jovem mulher rabiscando freneticamente no canto. Empresas familiares precisam ensinar paciência antes de liderança. Minha mãe, Helena, intervinha gentilmente. Roberto? Ela projetou todo o complexo Metropark. Talvez algum reconhecimento. Reconhecimento é conquistado através de anos provando seu valor. Ele a cortava. Não distribuído como troféu de participação. O projeto Metropark havia ganho 3 prêmios de arquitetura. Meu nome não aparecia em lugar nenhum nas submissões. O e-mail que ele me enviou naquela semana ainda queima em minha memória. Não assine os desenhos. Você ainda não está nesse nível. Isso é para seu próprio desenvolvimento profissional. Meu salário? 15 mil por mês, enquanto a média da indústria para alguém com minha experiência era 40 mil. Mas eu fiquei por causa da minha mãe, pela paz familiar que ela desesperadamente tentava manter. Então veio março de 2024. As palavras do oncologista foram clínicas, precisas. Câncer pancreático estágio 4. 3 a 6 meses. Mamãe começou a se encontrar com alguém chamado Miguel Torres toda terça-feira. Planejamento sucessório, ela dizia com um sorriso estranho, garantindo que tudo esteja em ordem. Meu pai, enquanto isso, ficou mais ousado a cada semana do declínio dela. Em setembro, ele nem sequer fingia revisar meu trabalho antes de carimbar seu nome nele. O projeto Torre do Século expôs a verdadeira profundidade de sua exploração. 2,5 bilhões em desenvolvimento de uso misto, 47 andares de design sustentável revolucionário. Passei 14 meses aperfeiçoando cada detalhe, criando algo que redefiniria o horizonte de São Paulo. Isso precisa ser impecável, meu pai havia dito, jogando o briefing inicial na minha mesa. Os investidores esperam excelência, Nogueira. Entreguei além da excelência. Os sistemas ambientais sozinhos economizariam 30% em custos de energia. Os espaços públicos criavam conexões comunitárias que planejadores urbanos estudariam por décadas. Cada planta maximizava tanto eficiência quanto conforto humano. No entanto, quando os designs preliminares foram para os investidores, a carta de apresentação dizia: tenho o prazer de apresentar minha visão para a Torre do Século. Roberto Nogueira. É apenas protocolo de negócios, minha mãe disse, fraquemente de sua cama quando mostrei a ela. Ela havia perdido 18 quilos até então. Sua hora vai chegar, querida. Mas descobri outra coisa naquele setembro. Ao organizar os papéis da mamãe durante uma de suas sessões de quimioterapia, encontrei documentos de transferência de propriedade datados de 2 anos antes. Meu pai havia sistematicamente transferido todos os bens conjuntos apenas para seu nome. A casa, as propriedades de investimento, até mesmo a herança da mamãe e de seus pais. É para fins fiscais, ele explicou. Quando mamãe questionou, através de sua névoa de morfina, confia em mim, Helena. Estou protegendo o futuro da nossa família. Nossa família.
como se eu alguma vez estivesse realmente incluída em sua definição de família. Na noite antes da mamãe morrer, ela apertou minha mão com força surpreendente. A fundação, ela sussurrou. Lembre-se da fundação, Isabela. Achei que ela estava delirando. A morfina havia sido aumentada 2 vezes naquele dia. Não tinha ideia de que ela estava me dando a chave para tudo. De outubro de 2024, 13h47 da manhã, minha mãe deu seu último suspiro enquanto meu pai estava dormindo no quarto de hóspedes, alegando que os equipamentos médicos dela perturbavam seu descanso. Segurei a mão dela durante a noite toda, sussurrando memórias de tempos melhores. Ela estava inconsciente por horas, mas eu precisava acreditar que ela podia me ouvir. A enfermeira do hospício marcou a hora, ofereceu condolências e silenciosamente começou as ligações necessárias. Meu pai apareceu às 6h da manhã, barbeado e vestido em seu terno caro. Meu pai apareceu às 6h da manhã, barbeado e vestido em seu terno caro. Quanto tempo? Foi tudo o que ele perguntou. 3 horas atrás. Ele assentiu uma vez. Pegou seu telefone e ligou para seu advogado. Não para a funerária, não para a família. Seu advogado. Carlos Roberto Nogueira. Helena faleceu esta manhã. Preciso que a leitura do testamento seja agendada imediatamente. Sim, hoje, se possível. A leitura do testamento aconteceu naquela tarde em nossa sala de estar. A mesma sala onde mamãe havia organizado 30 anos de jantares de feriado. Carlos Mendes, amigo de golfe do meu pai e advogado pessoal, leu o documento simples com eficiência praticada. Ao meu amado marido Roberto Nogueira, deixo a totalidade de meus bens, incluindo todas as propriedades, investimentos e ativos líquidos totalizando aproximadamente 180 milhões. O sorriso do meu pai foi sutil, mas inconfundível. O tipo de sorriso que ele usava depois de fechar um negócio particularmente cruel. Não há nada mencionado para Isabela? Perguntei, minha voz mal passando de um sussurro. Mendes olhou para meu pai antes de responder. O testamento é bastante claro. Tudo vai para seu pai. Meu pai se recostou na cadeira favorita da mamãe, o couro rangendo sob seu peso. Sua mãe confiou em mim para cuidar das coisas. Não se preocupe, Isabela. Você ficará bem. A maneira como ele disse bem fez minha pele arrepiar. Sem a proteção da minha mãe, minha posição na Nogueira Desenvolvimento se tornou imediatamente precária. Eu não tinha contrato de trabalho. Meu pai sempre insistiu que família não precisa de papelada. Toda a minha identidade profissional existia apenas dentro de sua empresa. 8 anos de trabalho, mas meu currículo mostraria nada além de estagiária em empresa familiar. Morava na casa da família, o mesmo quarto que tive desde a infância. Meu pai era dono de tudo agora, completamente. Cada móvel, cada foto na parede, até mesmo a mesa onde projetei a Torre do Século. Tudo dele. Na manhã seguinte à leitura do testamento, descobri que meu cartão de acesso ao escritório estava desativado. A segurança ligou para meu pai para obter aprovação antes de me deixar entrar. Apenas uma falha no sistema. Ele disse alto o suficiente para todo o andar ouvir. Você sabe como é a tecnologia. Isabela ainda está aprendendo nossos protocolos. Ainda aprendendo. 8 anos e 200 milhões em projetos bem-sucedidos depois. Mas a Torre do Século era minha alavanca. O projeto estava programado para começar a construção em 3 meses. Os investidores haviam aprovado os designs, meus designs, e quaisquer mudanças importantes desencadeariam penalidades contratuais de 250 milhões. A apresentação para garantir o financiamento final estava agendada para 25 de outubro no Hotel Copacabana Palace. 300 participantes, investidores, funcionários da cidade, parceiros internacionais. Se eu saísse agora, se deixasse ele apresentar meu trabalho como dele para aquela audiência, nunca me recuperaria profissionalmente. Ele destruiria minha reputação com algumas palavras bem colocadas sobre a estagiária que não conseguiu lidar com a pressão. Naquela noite, um e-mail chegou de Torres e Associados. Assunto urgente sobre o inventário de sua mãe. Entre em contato imediatamente. Quase o deletei. O que poderia ser urgente sobre um inventário que já havia sido distribuído? Meu pai estava em seu escritório em uma teleconferência sobre a Torre do Século. Minha visão, ouvi ele dizer. Minha obra-prima. 18 de outubro. A Catedral de São Sebastião estava lotada com 200 pranteadores.
Minha mãe havia sido amada nos círculos de caridade de São Paulo, sua bondade tocando inúmeras vidas. Apenas as flores enchiam 3 salas: rosas, lírios e suas orquídeas roxas favoritas. Meu pai entregou o elogio com perfeição praticada. Helena era a parceira ideal, ele disse, sua voz carregando exatamente a quantidade certa de tristeza. Ela entendia que um homem bem-sucedido precisa de uma esposa que o apoie. Ela nunca reclamou, nunca exigiu, sempre confiou em meu julgamento em todas as coisas. Ele estava reescrevendo a história em tempo real. Mamãe havia sido uma força, silenciosa, mas poderosa, aquela que realmente construiu a reputação da empresa através de suas conexões e graça. Após o serviço, quando os convidados se reuniram no salão de recepção, meu pai bateu em seu copo para chamar a atenção. Quero agradecer a todos por virem, ele começou. A morte de Helena deixa um vazio, mas quero assegurar a nossos amigos e parceiros que a Nogueira Desenvolvimento continuará forte. Na verdade, estarei fazendo algumas mudanças necessárias para garantir nossa contínua excelência. Ele olhou diretamente para mim. Isabela fará a transição para fora da empresa dentro de 72 horas. É hora de ela encontrar seu próprio caminho, longe da sombra de seu pai. Helena sempre a protegeu, talvez demais. Mas agora... Ele fez uma pausa, deixando o peso de suas palavras se estabelecer. Ela precisa aprender a se sustentar sozinha. Suspiros ecoaram pela multidão. A senhora Almeida, melhor amiga da mamãe, agarrou meu braço. Até o prefeito parecia desconfortável. Encontre outro lugar para morrer, meu pai disse baixinho ao passar por mim, sua voz coberta pelos murmúrios chocados. Sua mãe não está aqui para te proteger mais. Meu tio Henrique, irmão mais novo da mamãe, deslizou um cartão de visita para mim. Ligue para este número. Ele sussurrou. Hoje à noite. Miguel Torres, advogado de inventário. Você consegue acreditar? Um pai dizendo essas palavras no funeral de sua esposa na frente de todos que a amavam. Se você já enfrentou traição da família, sabe como isso parece. Naquela noite, encontrei meu pai em seu escritório, já em seu 3º uísque. Os convidados do funeral haviam ido embora. A casa estranhamente silenciosa sem a presença da mamãe. Os convidados do funeral haviam ido embora. A casa estranhamente silenciosa sem a presença da mamãe. Você tem 48 horas agora, ele disse sem olhar para cima de seu laptop. Estou sendo generoso. Eu projetei a torre do século. Cada único detalhe. Prove. Os arquivos todos têm registro de data e hora. As filmagens de segurança mostram. Arquivos em servidores da empresa. Filmagens de câmeras da empresa. Ele finalmente olhou para mim, seus olhos frios. Tudo criado em horário da empresa com recursos da empresa pertence à empresa. E eu sou a empresa. Mamãe ficaria enojada. Sua mãe era fraca. Ela te mimou, fez você acreditar que era algo especial. Você não é. É uma arquiteta medíocre que teve sorte de nascer na família certa. Sorte? Trabalhei 14 horas por dia por 8 anos. Por 15 mil reais por mês, enquanto eu cobro dos clientes. 600 por hora pelo seu trabalho. Então você deveria me agradecer pela educação. A apresentação da Torre do Século é semana que vem. Você precisa de mim. Ele riu. Na verdade, riu. Já contratei a Brennan Associados para revisar os planos. Eles farão os ajustes necessários. Seu trabalho amador precisa de polimento profissional de qualquer maneira. Amador? O Metropark ganhou 3 prêmios. Meus prêmios. Meus designs. Minha assinatura em cada documento. Ele ficou de pé, se impondo sobre mim. Você não tem nada. Você não é nada sem o nome Nogueira. E depois de segunda-feira você não terá nem isso. Irei aos investidores eu mesma. Com quais credenciais? Que prova? Você é uma estagiária que está prestes a ser demitida por incompetência e por tentar roubar. Crédito pelo trabalho de seu pai. Quem você acha que eles vão acreditar? Me virei para sair. 8 da manhã de segunda-feira. Ele gritou atrás de mim. Suma ou terei a segurança para te escoltar para fora. 19 de outubro. 7 réus. Torres e Associados ocupava todo o 25º andar do edifício. Faria Lima Tower. Miguel Torres em pessoa me encontrou no saguão de mármore, sua expressão grave mas gentil. Sua mãe era uma mulher notável, ele disse, me levando para uma sala de conferências com vista para a cidade, e muito mais estratégica do que qualquer um percebia. Ele colocou uma pasta sobre a mesa.
O testamento lido em sua casa era real, mas incompleto. Há um adendo arquivado separadamente no meu escritório 6 meses atrás. Minhas mãos tremeram ao abri-lo. Assinatura da mamãe datada de 15 de abril de 2024. O documento tinha 12 páginas de texto legal denso, mas Torres destacou a seção-chave. Se Roberto Nogueira cometer qualquer ato de crueldade, abandono ou negação de direitos de herança em relação a Isabela Nogueira dentro de 30 dias após o falecimento de Helena Nogueira, todos os ativos devem ser imediatamente transferidos para a Fundação Helena Nogueira, com Isabela Nogueira como presidente permanente. Mamãe sabia. Ela sabia de tudo. O crédito roubado, a exploração financeira, os casos do seu pai. Sim, no plural. Ela documentou tudo. Torres puxou um tablet. Ela também gravou isto. O rosto da mamãe apareceu na tela. Magra, mas determinada. Datado de junho de 2024. Se você está assistindo isso, Isabela, significa que seu pai mostrou sua verdadeira natureza. A fundação existe desde 2022. Tenho transferido ativos para ela lentamente, legalmente. A assinatura de seu pai está em cada documento. Ele nunca leu o que eu lhe dou. Ela sorriu levemente na gravação. A fundação controla 45% da Nogueira. Desenvolvimento através de várias participações. Com os ativos de herança você terá controle majoritário. Mas a leitura do testamento... Seu pai acionou a cláusula no funeral. Tenho 12 declarações juramentadas de testemunhas que o ouviram expulsá-la. Além disso, ele tocou uma gravação de áudio. A voz do meu pai, cristalina. Encontre outro lugar para morrer. Quando agimos? Na apresentação da Torre do Século. Impacto máximo. Testemunhas máximas. Torres delineou o quadro completo e foi de tirar o fôlego em seu escopo. Minha mãe vinha jogando um jogo longo que nunca imaginei. A Fundação Helena Nogueira foi estabelecida como um fundo de caridade com um diferencial. Poderia possuir empreendimentos lucrativos, desde que 60% dos lucros fossem para instituições de caridade designadas. Sua mãe escolheu iniciativas educacionais para mulheres em arquitetura e engenharia, e sua presidente irrevogavelmente. Sua mãe garantiu que seu pai nunca pudesse contestar. Ela tinha 3 psiquiatras avaliando sua capacidade mental mensalmente durante todo o período de planejamento. Cada documento é a prova de balas. A fundação já controlava pedaços da Nogueira, desenvolvimento através de empresas de fachada, 45% de ações adquiridas lentamente ao longo de 2 anos. Meu pai vinha assinando papéis que mamãe colocava na frente dele, nunca percebendo que estava entregando seu império. Com os 180 milhões diários em ativos transferidos para a fundação, você terá o suficiente para comprar outros 6% no mercado aberto, 51% de controle total. Mas o testamento só transfere se ele violou a cláusula. Ele violou espetacularmente, publicamente, com centenas de testemunhas. Torres sorriu. Sua mãe até previu que ele faria isso no funeral. Ela sabia que a necessidade dele de controle superaria sua cautela quando pensasse que havia vencido. A apresentação de 25 de outubro. Timing perfeito. Ele estará no seu momento mais vulnerável, seu ego totalmente inflado. Toda a comunidade empresarial de São Paulo estará assistindo. Quando revelarmos a verdade, ele não poderá manipular ou encobrir. Um e-mail apareceu no meu telefone, do meu pai. Seu escritório foi limpo. Seus pertences estão em caixas na entrada de serviço. Não me faça chamar a segurança. Torres viu minha expressão. Deixe-o pensar que venceu. Mais 5 dias, Isabela. 20 de outubro, R$23. O prédio estava quase vazio. Apenas alguns trabalhadores noturnos e seguranças. Meu cartão de acesso havia sido desativado, mas eu ainda tinha meu código de acesso de manutenção. Algo que meu pai nunca soube, porque nunca prestou atenção a detalhes triviais. A sala de servidores zumbia com eficiência silenciosa. Cada design, cada revisão, cada registro de data e hora estava tudo ali. 47 versões da Torre do Século, cada uma meticulosamente registrada sob meu ID de usuário. Os metadados não podiam ser falsificados. Horários de criação às 2h, 3h, 4h da manhã, centenas de horas quando meu pai estava em casa dormindo ou em seu clube de campo. Conectei meu drive, baixando tudo. Não apenas Torre do Século, 8 anos de projetos. Todos mostrando o mesmo padrão. Meu trabalho noturno, suas apresentações matinais. Senhora Nogueira? Me virei. Diego, o guarda de segurança noturno, que me viu entrar neste prédio em horas absurdas por anos.
Oi, Diego. Só pegando alguns arquivos pessoais. Ele olhou para o servidor, depois para mim. Ouvi o que aconteceu no funeral. Sua mãe era uma boa mulher. Ele fez uma pausa. Sabe, há filmagens de segurança de todas as suas noites tardias. Cada entrada, cada saída. Está tudo arquivado fora do local para fins de seguro. Mesmo? 7 anos. Mostra você trabalhando aqui até o amanhecer. Mostra seu pai chegando às 9h em ponto. Ele me entregou um cartão de visitas. Meu primo trabalha na instalação de backup. Diga que eu te enviei. Ele pode te dar cópias. Cópias legais com certificados de autenticação. Diego, Sua mãe levou sopa para minha filha quando ela estava doente. Visitou minha esposa durante a quimioterapia dela. Seu pai? Ele deu de ombros. Nem sabe meu nome depois de 15 anos. Os arquivos terminaram de baixar. 2 terabytes de prova. Obrigada, sussurrei. Faça valer a pena, ele respondeu. Na manhã seguinte, meu telefone vibrou com mensagens inesperadas. 3 arquitetos sêniores da Nogueira Desenvolvimento, todos entrando em contato privadamente. Vi o que aconteceu no funeral. Não está certo. Sandra Costa, designer líder. Todos sabemos quem realmente projetou a Torre do Século. Marcos Oliveira, gerente de projetos. Sua mãe estaria orgulhosa de você enfrentando ele. Juliana Ferreira, arquiteta sênior. Mas a ligação mais surpreendente veio de Tiago Silva, presidente do Conselho Administrativo da Nogueira Desenvolvimento. Isabela, precisamos conversar em particular. Nos encontramos em um pequeno café em Pinheiros, longe do distrito comercial de São Paulo. Silva parecia cansado, mais velho que seus 52 anos. Estou no conselho há 15 anos, ele começou. Assisti seu pai levar crédito pelo seu trabalho desde que você começou. O conselho notou. Todos sabíamos quem realmente projetou o Metropark. Então por que ninguém... Sua mãe pediu para não fazermos. Ela disse que tinha um plano, que precisávamos esperar. Helena era persuasiva, e foi ela quem trouxe a maioria de nós para o conselho em primeiro lugar. Ele deslizou uma pasta pela mesa. 5 outros membros do conselho estão prontos para apoiar. Um voto de desconfiança. Se receberem causa apropriada. Seu pai está ficando desleixado, arrogante. O golpe do funeral enojou todo mundo. 22 de outubro chegou com uma carta formal via correio. Seu emprego na Nogueira Desenvolvimento corporativo está terminado imediatamente por falha em atender aos padrões de desempenho. Meu pai havia colocado em cópia toda a lista de contatos da indústria. Ao meio-dia, o LinkedIn estava fervilhando, com comentários sobre nepotismo, que deu errado e millennials mimados. Silva me mandou mensagem. Ele acabou de nos dar causa. Documente tudo. Torres respondeu com apenas 4 palavras. Perfeito. Mais 3 dias. 23 de outubro. Meu pai não resistiu a torcer a faca mais fundo. Ele havia organizado uma coletiva de imprensa na sede da Nogueira Desenvolvimento, oficialmente para prever a apresentação da Torre do Século, mas realmente para me destruir publicamente. 50 jornalistas se reuniram na sala de conferências. Valor Econômico, Folha de São Paulo, até algumas publicações nacionais cobrindo o projeto massivo. Assisti à transmissão ao vivo do escritório de Torres. Antes de discutirmos a Torre do Século, meu pai começou. Sua voz pesada com falso pesar. Preciso abordar mudanças recentes de pessoal. Nunca é fácil quando membros da família não conseguem atender aos padrões profissionais. Tentei por 8 anos orientar minha filha, ajudá-la a desenvolver habilidades reais. Ele fez uma pausa para efeito. O performer consumado. Infelizmente, apesar de todas as oportunidades, ela não conseguiu desempenhar no nível que a Nogueira Desenvolvimento exige. Tive que tomar a difícil decisão de encerrar seu emprego. Para o bem dela, na verdade. Ela precisa encontrar seu próprio caminho, não pegar carona nas conquistas de seu pai. Senhor Nogueira? Uma repórter perguntou. Há rumores de que ela projetou porções significativas da Torre do Século. Meu pai riu. Isabela assistiu com alguns rascunhos básicos. Nada criativo, nada estrutural. A visão, a inovação, isso vem da experiência que ela simplesmente não tem. As postagens no LinkedIn começaram imediatamente. CEO da Nogueira mostra amor duro. Quando o nepotismo falha, um conto de advertência. 500 comentários em 1 hora. A maioria apoiando a decisão difícil, mas necessária do meu pai. Amanhã, ele anunciou.
vocês verão a apresentação completa da Torre do Século. Minha obra-prima. 20 anos de experiência culminando na próxima estrutura icônica de São Paulo. Torres pausou a transmissão. Ele nos deu tudo o que precisávamos. Difamação pública, calúnia profissional, mentiras documentadas. Ele sorriu. Sua mãe teria amado isso. Ele está se destruindo com sua própria arrogância. Meu telefone vibrou. Diego conseguiu as filmagens. 7 anos, tudo autenticado. Pronto quando você estiver. Este é o momento. O momento em que tudo muda. 300 das pessoas mais poderosas de São Paulo estão prestes a testemunhar a reversão definitiva. 24 de outubro. A sala de conferências de Torres se tornou uma sala de guerra. 3 advogados, 2 contadores e um relator judicial trabalharam em cada detalhe. A ordem de restrição está pronta, Torres explicou. No momento em que seu pai violou a cláusula, a fundação ganhou legitimidade legal para congelar todos os ativos disputados. Juiz Martinez assinará amanhã de manhã, 1 hora antes da apresentação. Revisamos as evidências uma última vez. O áudio do funeral, cristalino. 12 declarações juramentadas de testemunhas, todas notarizadas. Os registros do servidor mostrando meu trabalho. As filmagens de segurança de Diego, 7 anos de mim entrando no prédio à noite, trabalhando até o amanhecer. Mas a evidência mais poderosa era o vídeo que minha mãe havia gravado em junho. Ela olhou diretamente para a câmera, sua voz firme apesar da medicação para a dor. Eu, Helena Nogueira, estando em perfeito juízo, testemunho que meu marido, Roberto Nogueira, sistematicamente roubou crédito pelo trabalho arquitetônico de nossa filha, Isabela, por 8 anos. Assisti ele apresentar os designs dela como seus, negar-lhe reconhecimento justo e explorar financeiramente seus talentos. A Torre do Século é inteiramente criação de Isabela. Tenho os esboços originais que ela desenhou em nossa mesa de cozinha, datados e assinados. Roberto nunca desenhou uma única linha dela. Isso toca depois que ele terminar de se gabar? Perguntei. No momento perfeito, quando ele estiver mostrando seus designs na tela principal. Vamos sobrepor o sistema de apresentação. A equipe de AV do hotel já está informada. Eles têm uma ordem judicial para cumprir. Silva ligou. Os membros do conselho estarão todos presentes amanhã. Estaremos prontos para uma votação de emergência no momento em que a verdade aparecer. Naquela noite não consegui dormir. Amanhã, 8 anos de humilhação terminariam. Meu pai finalmente enfrentaria as consequências. Meu telefone acendeu com uma mensagem de um número desconhecido. Sua mãe estaria tão orgulhosa. Diego. 25 de outubro. 15 reais. O salão de festas do Copacabana Palace era magnífico. Lustres de cristal, janelas do chão ao teto com vista para o Copacabana, 300 cadeiras preenchidas com a elite da cidade. O palco tinha uma tela massiva exibindo o logo da Torre do Século. Meu design, o nome dele embaixo. Fiquei na entrada, meu nome conspicuamente ausente da lista de convidados. Desculpe, senhorita, o guarda de segurança disse. Você não está autorizada. Ela está comigo. Torres apareceu com uma ordem judicial. O juiz Martinez requer a presença da senhorita Nogueira para procedimentos legais. Entramos justo quando meu pai subiu ao palco. Ele parecia imperial em seu terno italiano, se deleitando com a atenção. O prefeito sentou na primeira fila. 8 grandes empresas de investimento tinham representantes presentes. O crítico de arquitetura do Globo segurava seu gravador. Pronto, senhoras e senhores, meu pai começou. Hoje, vocês testemunharão a culminação do trabalho da minha vida. A Torre do Século não é apenas um edifício. É uma revolução em design urbano sustentável. A tela mostrou meus primeiros esboços. Ele até manteve minhas anotações escritas à mão nas margens, arrogante demais para notar que estavam na minha caligrafia. Cada linha, cada ângulo representa décadas de experiência e inovação. Esta manhã, 8 firmas comprometeram 1 bilhão em financiamento baseado nestes designs, meus designs. Silva pegou meu olhar da sessão do conselho. Ele acenou ligeiramente. 5 outros membros do conselho sentaram-se prontos. Meu pai clicou para o próximo slide. Os sistemas ambientais nos quais passei 6 meses aperfeiçoando. A eficiência energética sozinha economizará 30% anualmente. Concebi o sistema após anos de estudo. Torres se levantou. Com licença, Sr. Nogueira. A sala virou. O sorriso do meu pai vacilou. Receio que haja uma questão legal que requer atenção imediata. Este é um evento privado.
com uma ordem judicial que supera a privacidade. Torres caminhou em direção ao palco. Devemos continuar? A recuperação do meu pai foi rápida, seus instintos de vendedor entrando em ação. Ele, na verdade, sorriu mais amplamente, gesticulando de forma desdenhosa para Torres. Pessoal, por favor, desculpem esta pequena interrupção. Meu amigo advogado aqui deve estar confuso sobre o local. Talvez possamos abordar o que quer que seja isso depois. Insisto que abordemos agora, Torres disse firmemente, agora parado na base do palco. Meu pai riu, jogando para a multidão. Vocês veem os desafios do sucesso. Mesmo em momentos de triunfo, sempre há complicações. Ele olhou diretamente para mim, finalmente notando minha presença. Algumas pessoas não conseguem aceitar quando não fazem parte da história. A audiência se moveu desconfortavelmente, mas meu pai continuou, clicando para o próximo slide. A joia da coroa da apresentação. Este design de átrio redefinirá espaços públicos em edifícios comerciais. Notem a precisão matemática, a visão artística. Levei meses para aperfeiçoar esses ângulos, para equilibrar beleza com função. Eu conhecia aqueles ângulos intimamente. Calculei-os durante as sessões de quimioterapia da mamãe, encontrando paz na precisão enquanto ela dormia. 10 anos da minha expertise entraram neste projeto. Ele continuou, sua voz crescendo mais grandiosa. É por isso que tive que tomar decisões difíceis sobre minha equipe. Algumas pessoas simplesmente não eram capazes de entender este nível de sofisticação. O prefeito acenou aprovadoramente. Os investidores se inclinaram para a frente, cativados. Na verdade, justamente esta semana, tive que demitir uma funcionária que alegava crédito por este trabalho. Conseguem imaginar? Uma estagiária sem experiência real, tentando roubar reconhecimento pela Torre do Século? Suspiros ecoaram pela audiência. Ele estava me destruindo publicamente na frente de todos que importavam em São Paulo. Às vezes, ele disse olhando diretamente para mim, as pessoas precisam aprender seu lugar. Torres puxou seu telefone. Sr. Nogueira, terminou? Estou apenas começando. Perfeito. Nós também. Torres subiu ao palco com a confiança de um homem segurando 4 ases. A ordem judicial em sua mão capturou a luz enquanto ele se aproximava do microfone. Senhoras e senhores, peço desculpas pela interrupção, mas esta é uma questão de urgência legal. Ele ergueu o documento. Esta é uma ordem judicial do juiz Martinez, assinada esta manhã, sobre o inventário de Helena Nogueira e a propriedade legítima da propriedade intelectual sendo apresentada hoje. O rosto do meu pai mudou de aborrecimento para preocupação. Isso é altamente inapropriado. O que é inapropriado, Sr. Nogueira? É fraude. A voz de Torres ecoou pelo salão silencioso. Em 18 de outubro, no funeral de Helena Nogueira, você violou uma cláusula legal vinculante nos documentos de seu inventário. Ele puxou seu telefone e o conectou ao sistema de som. Meu pai se lançou para o microfone, mas Torres se afastou. 200 testemunhas ouviram você dizer isso à sua filha. A gravação tocou cristalina pelos alto-falantes do salão. Encontre outro lugar para morrer. Sua mãe não está aqui para te proteger mais. Suspiros ecoaram pela sala. A boca do prefeito caiu aberta. Várias pessoas puxaram seus telefones gravando. Isso acionou um adendo ao testamento de Helena Nogueira. Torres continuou. Todos os ativos, incluindo os 180 milhões que você pensou que herdou, foram imediatamente transferidos para a Fundação Helena Nogueira. Isabela Nogueira é a presidente permanente dessa fundação. Isso é ridículo. Além disso, Torres elevou sua voz sobre os protestos do meu pai. A fundação já possui 45% da Nogueira. Desenvolvimento corporativo através de participações, que Helena estabeleceu nos últimos 2 anos. Com os ativos herdados, a senhorita Nogueira agora controla 51% da empresa que você afirma comandar. Os membros do conselho se levantaram. Silva falou claramente. Precisamos de uma reunião emergencial do conselho agora. Subi ao palco carregando meu laptop e um drive USB. O salão estava em silêncio absoluto. 300 pares de olhos rastreando meu movimento. Meu pai ficou congelado, seu rosto passando por descrença, raiva e medo. Já que estamos discutindo a Torre do Século, eu disse. Minha voz firme. Vamos olhar para a história real. Conectei o USB no sistema de apresentação. A tela mudou, mostrando metadados de arquivo. 47 versões dos designs da Torre do Século. Nogueira estava dormindo. Eu estava criando sua obra-prima. A tela mudou para filmagens de segurança. 7 anos de vídeo de vigilância, autenticado por sistemas prediais. Aqui estou eu,
15 de janeiro. Trabalhando até o amanhecer no Metropark. 9 de fevereiro. A noite toda no Harbor Square. Março a setembro deste ano. 212 horas registradas após meia-noite. Todas na Torre do Século. Diego havia incluído um reel de compilação. A audiência me assistiu entrar no prédio na escuridão e sair ao amanhecer. Dia após dia, ano após ano. Tiago Silva se levantou. Posso confirmar isso. O conselho tem suspeitado por anos que Isabela era a verdadeira arquiteta. Por trás do sucesso da Nogueira. Desenvolvimento. A tela mudou novamente. O rosto da minha mãe apareceu. Magra, mas feroz. Eu, Helena Nogueira, estando em perfeito juízo, testemunho que meu marido, Roberto Nogueira, sistematicamente roubou crédito pelo trabalho arquitetônico de nossa filha, Isabela, por 8 anos. A sala explodiu. Jornalistas digitaram freneticamente. Investidores puxaram telefones, fazendo ligações urgentes. Cada design que vocês viram hoje, eu disse, olhando para a audiência, não foi meu pai. Cada inovação que admiraram eu criei. A evidência é irrefutável. A verdade finalmente é pública. A boca do meu pai se moveu, mas nenhum som saiu. Torres retornou ao microfone, sua voz cortando através do caos. A partir deste momento, a Fundação Helena Nogueira legalmente possui todos os ativos disputados, os 180 milhões as propriedades e, mais significativamente, 51% da Nogueira Desenvolvimento Corporativo. Ele se virou para meu pai. Senhor Nogueira, você não tem mais participação controladora na empresa que vinha comandando. 3 investidores na primeira fila se levantaram imediatamente. Estamos retirando nossos memorandos de entendimento. Um anunciou. Investimos na Torre do Século baseados em representações fraudulentas. Nosso compromisso de $1 bilhão era nulo. Outro adicionou. Meu pai finalmente encontrou sua voz. Isso é armação. É uma conspiração. É justiça, Silva disse subindo ao palco. Como presidente do conselho, estou convocando uma reunião emergencial agora. Todos os membros do conselho presentes. 11 mãos se ergueram na audiência. Moção para votar sem confiança no CEO Roberto Nogueira. Apoiada, chamou outro membro do conselho. Todos a favor? 11 mãos dispararam. Apenas a do meu pai permaneceu baixa. Moção aprovada. Roberto Nogueira, você está demitido como CEO da Nogueira Desenvolvimento Corporativo. Com efeito imediato. Guardas de segurança apareceram nas bordas do palco. Desta vez não para me remover, mas para escoltar meu pai se necessário. O conselho nomeia Isabela Nogueira como CEO interina. Silva continuou. Dei um passo à frente. Agradeço a nomeação, mas declino. Servirei como diretora de design, o papel que realmente tenho desempenhado por 8 anos. O conselho pode procurar um CEO que lidere com integridade. A audiência irrompeu em aplausos. Meu pai ficou sozinho no palco, seu império desmoronando em tempo real. Vocês não podem fazer isso, ele sussurrou. Já está feito, Torres respondeu. Sua esposa garantiu isso. A decisão do conselho foi rápida e cirúrgica. Silva manteve ordem enquanto o mundo do meu pai entrava em colapso em tempo real. Também precisamos abordar a falsa representação aos investidores, Silva anunciou. Senhor Nogueira, você expôs esta empresa à responsabilidade massiva ao alegar crédito por designs que não criou. Meu pai agarrou o microfone uma última vez. Esta é minha empresa. Construí do nada. Com o dinheiro de sua esposa e o talento de sua filha, Silva rebateu. Segurança, por favor, escoltem o Sr. Nogueira do palco. 2 guardas se aproximaram. Meu pai recuou, seu rosto roxo de raiva. Sua ingrata, ele apontou para mim. Depois de tudo que fiz por você, quer dizer tudo que roubou de mim? Mantive minha voz nivelada, profissional. 8 anos do meu trabalho, 15 mil por mês, enquanto você cobrava meus designs às 600 horas por hora. Isso acaba hoje. O prefeito se levantou, claramente se distanciando. Acho que já vi o suficiente. A cidade revisará todos os contratos da Nogueira. Desenvolvimento por potencial fraude. Uma repórter do Globo levantou a mão. Senhorita Nogueira continuará com a Torre do Século? Absolutamente. Mas com total transparência sobre quem a projetou. Os contratos serão alterados para refletir a verdade. E quanto ao papel de seu pai? Olhei para ele, ainda parado entre os guardas de segurança. O conselho determinará se há alguma posição adequada para suas habilidades reais. Sugiro consultor, Silva disse. Autoridade limitada,
reportando à diretora de design, se ele aceitar. A humilhação do meu pai estava completa. De CEO a consultor, reportando a filha que havia explorado. Nunca, ele cuspiu. Então você não tem papel algum? Silva respondeu simplesmente. Sua escolha. Os guardas o escoltaram em direção à saída, passando por 300 testemunhas de sua queda. Nos meses seguintes, a transformação foi notável. A Torre do Século foi concluída com meu nome em cada documento. A Fundação Helena Nogueira cresceu para 500 milhões em ativos. O programa de mentoria se expandiu nacionalmente. Minha história inspirou propostas legislativas para direitos de atribuição em indústrias criativas. Mas esta noite, estou no meu próprio apartamento, comprado com meu próprio dinheiro, olhando meus próprios designs na minha própria prancheta. O nome de ninguém mais jamais ofuscará o meu novamente. Essa é a herança real que minha mãe me deixou. O conhecimento inabalável de que mereço ser vista, creditada e valorizada por exatamente quem sou. Limites não são cruéis, são necessários. Autorrespeito não é egoísmo, é sobrevivência. E às vezes o maior amor que um pai pode mostrar é ensinar seu filho quando parar de esperar e começar a se proteger. É aí que minha história termina, mas espero que seja onde a sua começa. Se você está lidando com membros da família que diminuem seu valor ou roubam sua luz, lembre-se, você merece reconhecimento por suas contribuições. Você merece respeito por seus limites. E você merece relacionamentos que honrem quem você realmente é. Você é digno. Você é suficiente. E você não precisa da assinatura de mais ninguém na obra da sua vida.